Dá pra ver? Bom dia, pessoal. Então, eu sou o Silas, né? Hoje a gente vai dar sequência aqui nos webinários que estão fazendo do GES 18, da Leica, né? O tema hoje vai ser o HXGN, o SmartNet PPP. Hoje, no Teams, né? Tem um ícone em cima aí, PIE, que é de perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida que for acontecendo, né, durante o webinar, pode estar mandando aí que a gente vai estar respondendo por aí também, e no final, qualquer coisa, eu leio e respondo também, tá? Mas tem alguém, o Gabriel, ele está acompanhando com a gente aí, então ele já vai sanando as dúvidas, né, nessa aba, tá bom? Então hoje é o SmartNet PPP da Leica, né? Serviço de correção. Aqui algumas características técnicas, né, do GS18T. A gente já conhece essas características, né? Já apresentamos elas outras vezes, mas só para estar relembrando. Eu coloquei do GS18T aqui, que é o que mais usual, né, como o rover que a gente tá vendo e tá usando, mas essas características também funcionam no GS18, o LTE, que é o mais básico, né, que a gente utiliza como base, e também o GS18i, que tem a câmera embutida e, né, então, por exemplo, a melhoria de sinais de satélite, né, o Smart Check, o 555 canais, isso nos três modelos tem, né? Isso, o T, o diferencial dele, né? Que é de tilt, então não precisa calibrar o bastão e também ele é livre de toda interferência eletromagnética, né? E também o principal, né, que a gente vai estar comentando hoje é o SmartNet PPP, que é o posicionamento por ponto preciso ali, mais conhecido como a banda L, tá? Então, e dentro desse SmartNet PPP tem o SmartNet Bridging, que é uma ponte. Então, o que que isso faz? Eu vou explicar um pouquinho mais ao decorrer, né, do webinar, mas ele vai manter a correção RTK por até 10 minutos. Então, ele mantém a última correção RTK. Por exemplo, você está com a correção RTK UHF e tem o SmartNet PPP ativo. Então, quando você perder a correção RTK, o HF, ali o sinal de rádio está muito longo, teve uma obstrução no meio do caminho, você ainda vai manter essa correção, essa acurácia por até 10 minutos. E aí, acabou esse tempo, ele entra na correção do PPP da banda L, tá? Então, né, o SmartNet, ele é um serviço de uma assinatura anual, tá? É opcional essa assinatura. E, por exemplo, como que ele é, né? Ele é um sistema de satélite da Hexagon, tá? Satélite geoestacionário que envia correções para o receptor, não precisando ter nenhum tipo de outra correção, o HF ou GSM, por exemplo, né? E ele é um sistema global, tá? Então, em qualquer lugar você vai conseguir ter acesso a esse tipo de correção com assinatura, em qualquer lugar você vai ter esse tipo de acesso. Não precisa de internet, não precisa de nenhum outro tipo de sinal na área, né? Então, por exemplo, a cobertura é uma cobertura global, não é regional, não é específica. E também tem a cobertura em rede, que eu vou estar mostrando mais à frente. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o estado coberto, né, 100%. E aí, nos outros estados ali, nas capitais, a gente tem também, como estações do IBGE, né? Mas eu vou estar mostrando ali, detalhando isso um pouco mais à frente. Então, como que funciona, né? O PPP e esse bridge, que é essa ponte que eu estou comentando, né? Você tá, primeira ativação. Então, você fez a assinatura do serviço, como que funciona essa ativação? A primeira ativação, utilizando só o satélite, demora em torno de 3 horas. Isso é a primeira vez. Você fez a questão do serviço, pediu para ativar, então, em até 3 horas ele ativa. Depois, quando for reutilizar ele, o tempo de convergência é de no máximo 18 minutos. Então, você desligou, fez essa ativação, vai iniciar um outro dia, em até 18 minutos ele já convergiu, você já está com a precisão centimétrica ali, tá? Se está utilizando a correção para receber essa correção, né, via satélite e internet, do PPP somente, tá? Esse tempo de ativação, ele cai para até 5 minutos, essa primeira ativação, quando fez a aquisição do serviço, tá? E a convergência é de menos de 3 minutos. Então, você ligou ele ali, quando você termina de arrumar as coisas ali para ir para campo, né? Para iniciar o serviço, em até 3 minutos ali ele já fez essa convergência.
E isso, o que também, né? O Captivate, eu vou estar mostrando, ele pode estar agindo em segundo plano. Por exemplo, eu iniciei ali, eu tenho o kit, base e rover, e tenho o SmartNet PPP ativado no meu rover, por exemplo. Eu inicio a base, enquanto isso, automaticamente, o Captivate, que é o software de coleta de campo, né, da Leica, ele vai convergindo o PPP ali por trás. Então, você não precisa, configurado uma vez isso, você não precisa ficar sempre iniciando, tipo, agora eu quero usar esse sistema de correção, RTK-UHF. Agora eu quero usar o SmartNet PPP. Não precisa estar fazendo essa troca. Uma vez configurado, ele automaticamente vai escolher o que tem a melhor precisão ali, tá? Isso próprio, o Captivate faz isso, sem a intervenção do usuário. Então, você consegue identificar no Captivate ali qual correção que você está utilizando, se é o RTK-UHF ou se é o PPP, mas você não precisa alterar entre eles. Ele altera automático, certo? Então, por exemplo, em regiões tipo muito montanhosas, que você está ali com uma base, vai mais longe ali, perde o sinal de RTK-UHF, ele automaticamente ele vai manter por 10 minutos o bridging, que é a precisão do RTK-UHF. Passou esses 10 minutos, ele entra automático no PPP. Então, né, aqui, igual eu comentei, ele tem a cobertura global, né? Não tem lugares específicos que não funcionam. O PPP ele vai funcionar na cobertura global, tá? Com sinal de internet ou não. Ali com o sinal de internet ele vai convergir mais rápido, né? Mas se não tiver, não tem problema, tá? E como que funciona, né? Igual o Captivate que eu estava falando. Então, fez a aquisição do SmartNet PPP, a assinatura anual. Você vai ter o sinal de rádio normal, que já vem, internet GSM N-Trip também normal, e aí a ponte de dados, o bridging, que é até ele restabelecer a conexão com a fonte de dados, os 10 minutos ali, ele vai manter, certo? E aí, passando esses 10 minutos, ele entra automático no PPP. Então, esse próximo aqui, como que funciona, né? Tô dando um tempinho aqui para ele poder mudar para vocês também. Aqui, ó, a correção de dados, ó. Então, você pode ter dois modelos. Você pode estar configurado no Captivate para ele receber RTK HF, rádio HF, e também a banda L, que é o PPP. Então, com qual ele tiver melhor precisão ali, acurácia, perdão, ele vai fazer a troca automática e selecionar o sistema automático de correção. Então, você não precisa se preocupar com isso. E o mesmo com o GSM, usando o N-Trip, com a banda L. Então, fazendo isso, você pode configurar esses dois tipos, tá? E aí o Captivate automaticamente vai estar fazendo essa troca aí sem o usuário precisar mexer, né? E aí, como que funciona isso então? Vou mostrar uma animaçãozinha aqui na prática, né? Como que vai funcionar isso, esse sistema, tá? Então aqui o usuário está em campo, ele está primeiramente recebendo correção RTK em rede, então ó, ele tem um servidor de rede regional ali, por exemplo, base do IBGE, o GeoPlus que a gente tem aqui, né? Então ele está recebendo correção, beleza. Tem sinal de internet na área ali, ele está recebendo essa correção. Ele saiu um pouquinho, perdeu o sinal de internet. Não vai conseguir conectar com essa base. Então, com o PPP, ele vai ter o RTK Bridge via banda L, que ele vai ter por até 10 minutos ali a correção que ele estava tendo anteriormente, que é o do in rede. Tendo essa correção por até 10 minutos, ele passou esse tempo, 10 minutos, ele ainda não voltou àquela correção via rede, via GSM. Então, ele vai automaticamente para o PPP via banda L, né? E aí você vai estar trabalhando ali com, né, a precisão centimétrica ali no PPP, que pode ser tanto via o satélite geoestacionário, quanto a internet, que tipo, como que funciona, né? O satélite geoestacionário manda os dados para um servidor de rede global, né, próprio deles também. Esse dado volta para o satélite para mandar para o sensor, quando recebe direto só via satélite, né? Quando você pega via internet do PPP,
Em vez dele voltar para o satélite para voltar para a antena, ele vai direto do servidor pro sensor. Então, mas daí tem que ter internet também, né? Nesse caso. Mas é configurável também você deixar só o satélite e internet junto. Então, se ele tem internet, ele vai usar a internet e acaba sendo mais rápido. Se não, ele vai, como ele já vai estar convergido, ele vai usar o satélite ali. Então, ele fica vinculado ali. Você não precisa ficar alterando isso também, tá? Aqui é um pouquinho das especificações técnicas, né, de como funciona o RTK ali. Então, centímetro, o bridge, ele vai manter até 3 centímetros e o PPP é 2,5, horizontal. O vertical ali, menor que 5 centímetros o bridge, o PPP até 5 centímetros, tá? O tempo de convergência, né? Em RTK e bridge, ele é instantâneo, então você iniciou a base ali, o rover já vai estar recebendo, e para o PPP, ele vai ter ali menor que 10 minutos, e na maioria das vezes é até 3 minutos ali já convergiu. Mas como eu falei, tipo, como ele vai estar em segundo plano, então você não precisa se preocupar. Você iniciou ali, ele já vai iniciar automaticamente e já vai ir convergindo. Não precisa nenhuma configuração, né? A reconvergência, caso ele perca esse sinal, é menor que 1 minuto, é bem rápido. E o método de recepção, então no RTK, é internet ou UHF. O bridge vai ser internet ou a banda L. E o PPP também, igual eu comentei, pode ser com a internet ou com a banda L, tá? E agora a gente vai mostrar algumas configurações que podem fazer com o SmartNet, né? O que pode ter com o kit do GS18. Convencional, né? O padrão, que seria um GS18 base e o GS18 Rover, mais a coletora de dados ali, tá? Caso você possua já um kit de algum outro equipamento, né, da Leica, você pode usar o seu GS18 base normal, o GS18 Rover e esse outro equipamento, um GS14, GS15, né, 16 de Rover também. Então, pode estar recebendo da mesma base o GS18 e vários outros Rovers, né? Então, pode abrir várias linhas de trabalho ali junto, tá? Uma outra configuração. Então, por exemplo, o GS18, ele não é bloqueado. Então, por exemplo, o seu receptor que é base, ele pode ser hover e o seu que é hover pode ser base. Então, não tem um bloqueio. Em certos receptores, você precisa comprar uma licença, que às vezes não sai barato, tá? Na Leica, ele não é isso. Então, tipo, ele é liberado. A base pode ser hover e o hover pode ser base. Você pode alterar isso. Então, por exemplo, você tem um kit ali que é base e hover, com a CS20 a controladora, né? Você quer transformar o seu base, que é o GS18, num rover também e receber correções N-trip. Então, você faria a aquisição de um smartphone Android com o software, né, Field Genius, e aí você teria duas linhas de frente. Então, você teria dois rovers recebendo correções de uma base N-trip. Por exemplo, o IBGE ou o GeoMais que a Guandaline tem, né, disponível. Aqui, ó, a apresentação é meio que, o slide que é meio que o mesmo do anterior, mas só para entender um pouco melhor. No estado de São Paulo hoje, a gente tem coberto ele completo em rede, né? Então, aqui, ó, e o que está em azul é a rede em todo o estado de São Paulo. Então, estaria recebendo correção em rede normal. Ah, perdeu essa correção em rede. Foi em uma parte do estado de São Paulo ali que não tem internet. Então, ele vai manter o PPP por até 10 minutos ali, recebendo do bridge da banda L, né? Manter o bridge ali, até 10 minutos. Passou esse tempo, ele vai ficar no PPP, tá? Então, ele mantém o PPP. E isso, tipo, no estado de São Paulo a gente tem essa rede, mas nas capitais, em todos os estados, tem também uma base, né, que a gente consegue estar fazendo, recebendo esse tipo de correção, tá? E em áreas, então, que, tipo, você não tem nenhum tipo de internet, por exemplo, não pega sinal nenhum, em Minas Gerais, por exemplo. Vários locais lá, a gente não tem sinal de internet, não funciona a telefonia. Então, o PPP, Gel, que hoje saiu no INCRA, né? Foi liberado ele fazer com o PPP, com a RTK PPP. Vou estar mostrando a parte da norma ali que fala sobre isso, né? A precisão, ele está dentro, né? Que é 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Então, em áreas que não tem internet mais distantes,
para georreferenciamento, você, por exemplo, com uma cabeça do GS18, a coletora, o SmartNet PPP conseguiria estar fazendo o georreferenciamento, por exemplo, tá? Então, aqui uma outra configuração, né? Tem a tecnologia SmartNet. Então, por exemplo, você tem um rover com o SmartNet e o outro ele vai ter, eles são individuais, tá? Então, você, para cada receptor. Mas, por exemplo, o rover GS8T, você tem ele SmartNet. Então, ele vai estar recebendo ou N-Trip ou SmartNet. E aí, para o mesmo para o GS18, né? Com o software Field Genius. Mesma coisa, não tem nenhum tipo de licença bloqueando isso, nada. Você pode estar, tem esse jogo de cintura aí fácil, né? Então, um resumo aqui, né, do que pode ser. Então, por exemplo, você tem sua base, GS18, que ela pode estar mandando RTK UHF, e o GS18T recebendo normal UHF. Pode estar sendo via N-Trip, né, que daí você pode pegar a sua base e mover ela para rover. Então, você vai ter dois rovers em campo. E também o SmartNet, que daí tem esses dois meios. Você pode ter dois rovers em campo com o SmartNet, tá? Ou também um rover em campo com o SmartNet de backup ali. Então, você está recebendo correção N-trip, perdeu esse sinal de internet, ele automaticamente vai entrar no bridge por 10 minutos e logo em seguida ele já vai manter o PPP, certo? Aqui coloquei algumas aplicações, né, que já vem sendo utilizado o SmartNet, né, agricultura de precisão, controle de máquinas, né, GIS, Punch, tem várias telecomunicação, né, várias aplicações. E como eu falei, no georreferenciamento de imóveis rurais. Então o INCRA, né, ele já lançou a norma que pode ser que o PPP é Real Time Precision Point, né? Então que é o posicionamento por ponto preciso, tempo real ali, né? Então, ele já está sendo aceito, tá, pela norma do INCRA. Então, em georreferenciamento de imóveis rurais ali, você já pode estar utilizando esse serviço de correção, tá? E uma informação, tipo, que é legal também que a partir de novembro, né, desse ano, serão obrigados já a fazer o GEL. E em 2025, em novembro de 2025, a partir de novembro de 2025, né, todas as áreas, todos os imóveis rurais, né, de qualquer tamanho, já vão ser obrigatório também. Então, todo mundo, né, que tem imóvel rural já vai ter que certificar isso, fazer o gel de sua propriedade. Então, essa é um bom, tipo, usar muito bem, né? Porque em áreas que não tem nenhum tipo de internet, ali o cara com um receptor ali em campo, ele consegue fazer o levantamento render muito, tá? E aí, o webinar de hoje era sobre isso, pessoal. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode estar mandando no chat que a gente vai estar vendo.